Olá, sejam todos bem-vindos a vinhedotv.live. Neste vídeo você vai assistir a série completa da oração do Pai Nosso, feitas pelo reverendo Daniel Basso. E se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Olá, meus queridos amigos e irmãos. É uma verdadeira bênção poder compartilhar trechos da Palavra do Senhor com você. Nós estamos dando início a uma nova série de devocionais. E esta série de devocionais está lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 9, que é a oração do Pai Nosso. E antes de começar, é importante nós dizermos algumas palavras a respeito da oração. Em primeiro lugar, a oração faz parte do cotidiano do crente. Sim, o crente fala com Deus. Deus fala com o crente por meio da palavra, aplica essa palavra aos corações pela intervenção do Espírito, e esta intervenção do Espírito vai transformando a nossa vida, nos conformando à imagem do seu Filho, isto é, a imagem de Jesus Cristo. E a oração é a forma com que nós falamos com Deus. Nós falamos com Deus a respeito dele mesmo, a respeito das promessas. Falamos com Deus a respeito da nossa vida. Falamos com Deus a respeito da vida de outros irmãos, de outros crentes. E assim vamos nos comunicando com o Pai. A oração é a maneira com que nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor. E é bem verdade que a oração não muda a vontade de Deus. Isso seria loucura, pensarmos que nós podemos mudar a vontade daquele cuja vontade é perfeita. Mas a oração muda a nossa vontade. Ela nos conforma à vontade do Pai. Ela nos adequa aos projetos, aos propósitos que o Pai tem em relação às nossas vidas. Então, dando início às nossas devocionais, eu gostaria de voltar um pouquinho no texto e, ao invés do versículo 9, começar no versículo de número 5. O texto sagrado, ensinado por Jesus, nos diz: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens." A primeira instrução a respeito da oração é uma instrução negativa. Quando orardes, não podemos orar como os hipócritas, que oram em pé, de voz alta, na praça, nas sinagogas, nos templos, para serem vistos pelos homens. Eu não estou dizendo que orar em pé é pecado. Claro que não. Nem eu estou dizendo isso e nem o texto sagrado. Também não estou dizendo que orar em voz alta dentro da igreja é um erro. Não é isso que o texto nos está ensinando. O que o texto está nos ensinando é que a oração deve ter como alvo o próprio Deus. Nós oramos para Deus. E se de repente nossas orações forem feitas para serem vistas pelos homens, a Bíblia já nos diz aqui no versículo de número 5. "Em verdade vos digo, aqueles que oram para ser vistos pelos homens, já receberam a sua recompensa." Isto é, a sua oração não foi atendida pelo Pai. Pois mesmo que as palavras peçam alguma coisa ou sejam dirigidas ao Pai, quando o coração deseja ser visto pelos homens, a oração cumpre o seu propósito quando os homens vêm e aplaudem a oração do hipócrita. Quando os homens batem palmas para a retórica, a eloquência, as palavras difíceis, a impostação de voz, quando os homens aplaudem um outro homem, esta é a recompensa daquele cujo coração não está devotado ao Pai.
Quando você orar, então, não ore como os hipócritas, que querem ser vistos pelos homens. Ore como crentes, que querem falar com Deus. A oração é sua comunicação com Deus. Não ore para ser visto pelos homens ou para se comunicar com eles. Ore para ser visto por Deus e se comunicar com o nosso Pai. Demos início às nossas devocionais. Que a sua oração seja uma oração sincera, que não visa ser aplaudido pelos homens, mas sim derramar o seu coração e a sua vida àquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode. Nossa primeira devocional foi um ensinamento negativo sobre a oração, isto é, o que nós não devemos fazer. Já nesta segunda devocional, o ensinamento é positivo. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia ou que você lesse o texto sagrado que vai ficar descrito aqui embaixo no canal, que está lá em Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A primeira lição é: não ore como os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. A segunda lição é: ore como os crentes que querem serem vistos por Deus. E assim se trancam no seu quarto, dobram o seu joelho e começam a sua prece, falando com Deus, não com o intuito de serem aplaudidos pelos homens, não, mas com a intenção de se comunicar com Deus, de apresentar para Deus as necessidades, de se derramar aos pés do Senhor. Quando você orar, quando crentes oram, assim eles devem orar, escondidos no oculto do seu quarto. E é claro que a oração eficaz não é aquela que é feita no quarto. Não é isso que Jesus está nos ensinando. O que Ele está nos ensinando é que nós devemos orar em segredo, em secreto. Não precisamos das praças, dos templos, não precisamos das multidões. Precisamos simplesmente estar na presença de Deus. E em segredo, ocultados dos olhos da multidão, lá escondidos de todos, mas não do grande Deus, falar com o Pai, falar com Deus em secreto, na esperança do Deus que tudo vê, recompense as nossas preces. E recompensar aqui não tem a intenção, não tem por alvo premiar, não é isso. Simplesmente, já que você acredita que Deus vê tudo e está em todos os lugares, feche o seu quarto, fale com Ele, pois você certamente o encontrará em meio às suas preces. Esta é a recompensa. Buscar Deus em segredo nos levará a receber o segredo de Deus, isto é, que Ele está em todos os lugares e pronto para nos ouvir. Que a sua oração seja assim, em secreto e cheia da recompensa de Deus, que é de fato o fato de Deus ouvir a sua oração. Fique com Deus, meu irmão, que você possa orar dessa forma, que você possa ter o privilégio de encontrar Deus no oculto do seu quarto, no silêncio da sua alma, escondido da multidão e ser recompensado com a própria presença do Pai. Nós já aprendemos a primeira parte da oração, um aspecto negativo dela, que nós não devemos orar com o intuito de sermos vistos pelos homens. A segunda parte desse ensinamento sobre a oração é um ensinamento positivo. Nós devemos sim orar em secreto, pois o nosso Pai, que vê todas as coisas, vê também em secreto e nos atenderá conforme a sua vontade. Em terceiro lugar,
também é uma exortação de caráter negativo para as nossas vidas. Versículo de número 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios. A Bíblia aqui não está dizendo nada contrário à oração perseverante. Aliás, a oração deve ser perseverante. Devemos orar em todo tempo, por todos os crentes, no poder do Espírito, de forma perseverante. Mas o que o texto está nos dizendo? O texto está coibindo, combatendo, proibindo aquele tipo de oração onde as muitas palavras têm por intenção impressionar a Deus, ou aquelas orações cujos termos são repetidos infinitas vezes, como se Deus olhasse para nós e se impressionasse com a nossa repetição. Aqui Jesus nos ensina: não useis de vãs repetições. Os gentios fazem isso, isto é, os não crentes, aqueles que não conhecem as promessas do Senhor, aqueles que não estão debaixo da aliança. E os gentios usam esse tipo de oração, esse tipo de artimanha, esse tipo de retórica, de eloquência, de repetição, pois presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eles imaginam que o uso de muitas palavras ou a repetição de sentenças inteiras fará com que Deus incline os seus ouvidos e venha até a eles. Não vos assemelheis a estes, não vos assemelheis aos não crentes. E por que o texto diz que nós não devemos nos assemelhar? Pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Note, o vosso Pai sabe o que necessita, não o que você quer. Muitas vezes confundimos aquilo que queremos com aquilo que precisamos. Muitas vezes queremos aquilo que não necessitamos. E outras vezes não queremos aquilo que tanto precisamos. A Bíblia nos diz que nós não devemos usar vãs repetições, pois nosso Deus, antes que a palavra nos venha à boca, antes de ser dita em forma de prece, Ele sabe exatamente o que a gente necessita. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe aquilo que de fato nos faz falta. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido ouvinte, nesta semana, neste dia, ore ao Senhor. Se tranque no seu quarto, feche a sua porta, fale com Deus em secreto. E não use de vãs repetições. Não é necessário. Deus não vai se impressionar com a sua retórica, com o seu vocabulário. Não. Ele é vosso Pai e sabe bem o que você precisa antes mesmo que você fale. Simplesmente ore, falando com Deus e se apresentando diante da glória, da majestade do seu poder. O que nós já aprendemos até aqui é que nós não podemos orar como os hipócritas, que oram com o intuito de serem vistos pelos homens. Nós também devemos orar em secreto, a fim de somente Deus ver a nossa oração, e o Pai, que vê todas as coisas, nos verá no escondido da nossa prece. E nós não precisamos usar figuras de linguagem, retórica, eloquência, vocabulário, vãs repetições, como se Deus se entusiasmasse com o nosso vocabulário. Basta falar com Ele, pois Ele sabe bem o que a gente precisa, antes mesmo que a palavra nos venha à boca. Então a grande pergunta é: como nós devemos orar então? Como deve ser a nossa prece?
como ela pode ser dividida, como ela deve começar, como eu posso falar com Deus. O Senhor Jesus nos ensina, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, ele nos diz: portanto, vós orareis assim. É a resposta da nossa pergunta. Como devemos orar? Jesus diz: vocês devem orar assim. E a oração começa com um grande ato de adoração ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus. A oração começa chamando Deus de Pai. Sim, meu querido irmão, amigo, meu querido ouvinte, aqueles que creem em Deus por intermédio de Jesus Cristo têm o privilégio de chamar Deus de Pai. E a oração começa desta forma. Nós erguemos as nossas vozes, mesmo escondidos no nosso quarto, às vezes com uma voz trêmula e fraca, mas que soa pelos nossos lábios, ou às vezes como um grito do coração, chamando a atenção de Deus, pois Deus é nosso Pai. Deus é Pai bondoso, Pai amantíssimo, Pai amoroso. Ele não é só o meu Pai como um ato egoísta ou como uma ação de separação de Deus dos seus demais filhos. Não. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai e Ele é nosso Pai. A oração deve começar chamando Deus por aquilo que Ele é. Ele é Pai dos seus filhos. E este Deus, que é nosso Pai, está no mais alto dos céus. O que isso significa? Mesmo Deus, tendo a intenção, querendo se assemelhar a nós em Cristo Jesus e se aproximar a nós de uma maneira incrível, a ponto de ser chamado de Pai, ainda assim, Ele está no alto e sublime trono. Ele habita no mais alto dos céus. Ele governa o universo. Nosso Pai é diferente de nós, é maior que nós. E na sua grandeza, Ele dirige a tudo e a todos. Ele governa todas as coisas. A sua oração deve começar assim: meu Pai, nosso Pai, Pai que está no céu, Teu é todo o poder, Teu é todo o poder, pois do alto dos céus o Senhor governa tudo e a todos. A oração começa dizendo quem Deus é, onde Ele está e o que Ele faz. Ore assim, chame Deus de Pai, diga onde que Ele está e aponte por meio dos seus lábios que Deus tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder, seu pedido, sua necessidade, nunca será grande o suficiente a ponto de Deus não poder atender. Isso nos enche de esperança, não é verdade? Sim. Mas a oração continua nos instruindo que ela deve começar num ato de adoração ao Pai, e ainda no versículo de número 9 nos diz: santificado seja o teu nome. Aqui, santificado seja o nome de Deus, não é um ato de atribuir ao nome de Deus santidade, como se eu e você pudéssemos fazer Deus santo. Não é isso que o texto nos ensina. Ao nos instruir sobre a santificação do nome de Deus, isto é uma clara evidência de que Deus é perfeito, Deus é 3 vezes santo, Deus é nosso Pai, sim, mas Ele é separado de nós porque nós somos pecadores. Contudo, Ele é santo e permanece santo. Santificado seja o seu nome, significa que o seu nome santo, o seu ser perfeito,
seja reconhecido em todos os lugares, por todas as pessoas, em todos os tempos. Irmão querido, nosso Deus é nosso Pai. Ele está assentado num alto e sublime trono. De lá Ele governa todas as coisas. E o nosso Deus é perfeito. Sua santidade é irretorquível. Ele não possui nenhuma mancha, nenhuma mácula. E a nossa oração deve suplicar que esse Deus 3 vezes santo seja reconhecido como separado, como perfeito, como diferenciado de nós e de todos os nomes. Santificado seja o teu nome, santificado seja o Senhor de toda a terra e reconhecido como santo seja Deus por todos os homens. Que você possa ter certeza de quem Deus é e essa certeza o leve a orar. E quando orar, chame Deus de seu Pai. Reconheça que Deus é superior do que você. Reconheça que Deus é perfeito e perfeitamente santo. Que o nosso grande objetivo como teus filhos é fazer com que o nome de Deus seja reconhecido por todos os homens, como de fato Deus é. Isto é, santo, perfeito, bondoso e justo. Deus te abençoe, que você tenha esta visão da grandeza de Deus e possa orar a grandeza de Deus aí na sua casa, aí onde você está. Agora, no versículo de número 10, nós temos um terceiro desdobramento do início da oração neste ato de adoração ao nome do Senhor. E nesta oração, em que o Pai é adorado, nós devemos pedir: venha o teu reino. Sim, meu irmão querido, a nossa oração, ela deve sim apontar as nossas necessidades. É bem verdade que por meio da prece nós apresentamos a Deus aquilo que a gente precisa. Contudo, o reino de Deus é a expressão máxima do amor do Pai. E se o reino de Deus for implantado na nossa vida, na nossa realidade, irmãos, o que nós precisaremos? Nada. A oração nos ensina a chamar Deus de Pai, a dizer que Deus tem todo o poder, que o seu nome santo deve ser reconhecido em todos os lugares e que o reino de Deus deve chegar até nós, que o reino de Deus deve começar em nós. Certa feita, o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, disse: não busquem o reino de Deus como se ele estivesse aqui, ali e acolá, pois o reino de Deus está em vós, está no vosso meio. E sim, esse reino de Deus expande, cresce. É bem verdade que ele, de uma forma, ainda não está totalmente consolidado. Mas também é verdade que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus está aqui e nós podemos desfrutar de aspectos desse reino. Quer saber um aspecto do reino de Deus? É exatamente a oração. Por meio da oração falamos com o Pai. Sim, venha o teu reino, Senhor, estabeleça o teu reino. Complete aqui neste mundo as coisas relacionadas ao seu próprio mundo, Deus. Traga o céu até nós. E assim, quando o seu reino vier de forma plena, nós o conheceremos como de fato o Senhor é. Venha o teu reino. Esse deve ser o desejo de cada crente. Ora, venha, Senhor Jesus. Estabeleça o reino de Deus, o seu Pai e nosso Pai. Estabeleça definitivamente o reino de Deus em nós. Venha o teu reino. Venha logo. Venha depressa.
Deus te abençoe, um forte abraço e que o reino de Deus comece em você e se expanda em todos ao seu redor até o dia que ele será estabelecido em todo o mundo, em todos os lugares, sobre todas as pessoas. E aqui no versículo de número 10, na segunda parte, Jesus nos ensina que a oração deve pedir: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Que incrível isso! Imagina, meu irmão, a vontade de Deus, que é perfeita, pura, a vontade de Deus que não acrescenta dores, a vontade de Deus que é magnífica e que neste exato momento está sendo cumprida no céu de maneira clara, de maneira contundente. Imagine comigo, miríades, milhões, milhares de anjos obedecendo ao Senhor em profunda alegria e retidão. A oração do Pai Nosso nos ensina que esta mesma vontade de Deus que está sendo cumprida nos céus por seres magníficos que são os seres angelicais e por crentes que já completaram a sua carreira, deve ser feita, ou melhor, deve ser executada aqui na terra, como ela está sendo executada no céu. Faça-se a tua vontade, Senhor, aqui na terra, na nossa vida, na nossa realidade, no nosso cotidiano, como a sua santa vontade é obedecida no céu. Eu poderia parafrasear um pouco a Escritura, dizendo que este pedacinho da oração do Pai Nosso diz: Deus, derrama o céu até nós, ou nos eleve até o alto dos céus. Ou faça o céu descer, ou faça a gente subir. Em certo sentido, quando a vontade de Deus é feita, é céu. Em certo sentido, quando nós obedecemos à vontade de Deus aqui na terra, nos assemelhamos aos anjos e a nossa realidade, por mais escura que seja, se parece com um pedacinho do céu. Faz a sua vontade, Senhor, nas nossas vidas, como a sua santa vontade é obedecida no mais alto dos céus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que este seja o seu desejo de fazer da sua vida um exemplo de obediência da vontade de Deus. Fique com Deus. Que Deus te ajude, que Deus te ampare, que Deus faça o seu rosto brilhar por meio de uma vida santa e obediente ao Pai. A primeira parte está relacionada com a adoração a Deus. A primeira parte está lá no capítulo de número 6, do versículo de número 9 e no versículo de número 10. A primeira parte se relaciona com a nossa compreensão de quem Deus é e daquilo que Ele está fazendo. Portanto, orareis assim, foram as meditações anteriores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda parte desta oração começa aqui no versículo de número 11 e vai até o versículo de número 13. E são relacionadas às petições que nós devemos fazer ao Senhor Deus. Se a primeira parte está relacionada com a adoração, com a exaltação do nome de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz, a segunda parte está relacionada com os nossos pedidos. E os nossos pedidos não poderiam começar senão pedindo para que Deus nos dê o sustento diário. Acompanhe comigo o texto sagrado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 11, diz o seguinte: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
O pedido da oração do Pai Nosso não é por riquezas, não é por poder, não é por fama, nem por grana. Não é isso que essa oração nos ensina a suplicar, pois alguns desses pedidos serviriam exatamente para a nossa destruição, para o fim da nossa vida piedosa. Ao contrário desses pedidos exuberantes, desses pedidos grandiosos, a oração nos ensina a pedir para Deus apenas o pão nosso cotidiano, o sustento diário, o sustento básico. E essa oração está em consonância com aquilo que Deus fez no passado. Deus derramou o maná todos os dias para o povo de Israel. Deu a eles codornizes, e nenhum daqueles pereceu de fome e nem de sede. Da mesma forma, o Senhor Deus nos garantiu que se nós buscássemos o reino dos céus e a sua justiça, estas coisas vos seriam acrescentadas. Que coisas eram estas? A comida, a vestimenta e o teto. E é isso que nós devemos pedir para Deus. Deus, nos dê o pão nosso cotidiano, nos dê o pão nosso diário, nos dê a porção, a refeição diária. E isto está em consonância com toda a Escritura, pois a Bíblia nos diz que jamais se viu um justo mendigar o pão. A primeira parte da oração do Pai Nosso, nós exaltamos a Deus por quem Ele é. Na segunda parte, nós pedimos aquilo que Deus nos garantiu que nos daria. Pai nosso que estás nos céus, nos dá hoje o pão cotidiano para o nosso alimento. A última aplicação que nós podemos fazer sobre esse texto é: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, pois vosso Pai sabe de tudo o que necessitais, e Ele garantiu que o pão na sua mesa, que o pão na minha mesa, que o pão na mesa dos crentes não faltaria. Então, meu irmão, entre na presença de Deus, suplicando a Ele o pão nosso, que certamente Ele vos dará. A segunda petição tem a ver com aquilo que Deus fez por nós. E olhe o versículo de número 12 do capítulo de número 6, lá do Evangelho de Mateus. Está escrito assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui há um jogo de palavras muito interessante. É óbvio que nós não estamos, nesse texto em específico, exigindo de Deus a paga por termos perdoado alguém. Não é uma barganha, não é uma relação de troca. O que o texto está nos dizendo é: por termos sido perdoados pelo Senhor, por termos sido transformados pela sua palavra, somos perdoadores por natureza. E nesse sentido, ó bondoso Pai, perdoe as nossas dívidas. O crente é aquele que teve a sua grande dívida perdoada, a sua dívida impagável perdoada. E por ter tido uma dívida descomunal, uma dívida impossível de ser mensurada, agora ele é um perdoador por natureza. Ele é alguém que perdoa aos seus ofensores, que perdoa aos seus devedores, que faz com que esse espírito do cristianismo, que é o espírito da graça, que é o espírito do favor imerecido, que é o espírito do perdão dos pecados, se propague entre os homens. Então, na oração, a petição é: Deus, que eu continue sendo seu servo por meio de uma atitude perdoadora e assim o Senhor possa continuar me perdoando de todas as minhas falhas. Um segundo aspecto que essa petição nos mostra é que nós somos pecadores. Nascemos em pecado, vivemos em pecado, cometemos pecado à torto e à direito, e por mais que tenhamos nos esforçado para não pecar, nossa raiz é pecaminosa. Nossa natureza humana foi afetada pela queda de tal forma que não apenas herdamos os pecados dos nossos pais, mas praticamos o próprio pecado do nosso coração. Pecamos por intenção,
pecamos por falta desta. Pecamos com os olhos, com os ouvidos, com os lábios e principalmente com o coração. E se somos pecadores, não conseguimos redimir as nossas dívidas, as nossas falhas com os nossos próprios méritos. Nenhum homem será salvo por obras, nenhum homem será salvo pela própria virtude, nenhum homem será salvo por seu caráter elevado. A salvação do homem só pode ser conquistada por meio da fé em Jesus Cristo e do sacrifício que garante o perdão dos pecados. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a olharmos para o Pai e pedirmos: Pai, perdoe as nossas dívidas. Que você possa exercitar isto durante essa semana. Em primeiro lugar, um caráter perdoador. Em segundo lugar, a manutenção desse caráter através da petição ao Pai que continue perdoando os seus pecados. E em terceiro lugar, obter a redenção e a salvação por meio de um espírito arrependido que entra na presença de Deus, tendo absoluta certeza que só Deus pode nos perdoar. Pai, perdoe as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. Nossas meditações estão caminhando na segunda parte da oração, que é a parte da petição. Nós já vimos a primeira petição, que é: dá-nos o pão nosso de cada dia. Já vimos também a segunda petição, que está relacionada com o perdão. E hoje nós veremos a terceira petição. O texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 13, onde está escrito da seguinte forma: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O texto aqui mostra que o crente não tem poder em si mesmo. O crente não é aquele sujeito autoconfiante que consegue suportar as lutas, que consegue suportar as aflições na força do próprio braço. Pelo contrário, a humildade do crente, ela é vista nesta petição, quando o crente olha para o céu e diz: Pai, não me deixe cair em tentação. E nós podemos fazer essa petição ao Senhor Deus, pois Deus nos disse que não nos enviaria tentação superior às nossas forças. Então nós podemos pedir a Ele essa ajuda, esse auxílio, para que nós não venhamos a naufragar. Mas há um segundo aspecto que é muito importante. Nós devemos fugir das tentações. Nós não podemos encará-la de peito aberto como se houvesse em nós mesmos condições de suportá-las. Devemos fugir dos abismos que tanto nos assediam, nos abismos que tanto nos arrastam. A petição, a terceira petição do Pai Nosso é: Pai, não me deixe cair em tentação. E não só isso, mas livra-me do mal. Não permita com que o mal se assenhore sobre mim. Não permita com que o mal triunfe. Não permita com que o mal que me cerca por trás e adiante, que está dentro do meu coração, que está no mundo onde eu vivo, que esse mal que é quase que onipresente, porque se demonstra, se aparenta em todos os lugares, não permita com que esse mal me tome. Não permita com que esse mal me vença. A oração do Pai Nosso, na terceira petição, então tem esses três aspectos. Em primeiro lugar, livra-me, Senhor, da tentação. Tu és poderoso para me livrar. Em segundo lugar, não permita com que eu seja orgulhoso para tentar o Senhor Deus, para testá-lo, para confiar na força do meu próprio braço. E em terceiro, livra-me do mal exterior, do mal interior, do mal que está acima de mim, do mal que está abaixo de mim, do mal que está por trás e adiante. O Senhor Deus, falando com o velho Jó, disse certa feita: Jó, se tu és tão forte assim, coloque uma argola no nariz do Leviatã e deixe-o brincar com suas filhas. Em instantes, ele destruiria tu e tua família. Que essa seja a nossa postura, uma postura cuidadosa, de resistência ao mal,
e de súplica a Deus. Deus, não permita que eu seja arrogante. Deus, não deixe com que tentações maiores que minhas forças cheguem até mim. Deus, me livre do mal exterior. Deus, livra-me do mal que habita em meu coração. Deus, livra-me do mal maior, que é o diabo e suas hostes infernais. Que o Senhor Deus possa te proteger nessa semana. Que o Senhor Deus possa te amparar, te livrando do maligno, da malignidade do seu pecado, da maldade do mundo, não vos deixando cair em tentação alguma. Nós entramos na parte final da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, na segunda parte do versículo 13. Jesus nos ensina nessa oração o motivo pelo qual nós podemos exaltar a Deus e pedir a Ele todas essas coisas. Está escrito assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que texto fabuloso! Por que é que eu posso adorar a Deus em todo o tempo? Ora, porque o reino é de Deus, porque a obra é dele, porque o desejo de se revelar a nós vem do Senhor, porque Ele quer a sua vontade estabelecida na terra da mesma forma que ela é estabelecida no céu. O reino é do Senhor, a majestade é do Senhor, a realeza pertence ao nosso Deus. E o nosso Deus quer que o adoremos sabendo quem de fato Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E por que nós podemos pedir a esse Deus? Porque Ele detém todo o poder. Ele detém o poder para que o pão nosso de cada dia venha até nós, para que o maná caia sobre nós, para que em meio aos desertos da nossa vida haja água e codornizes. Ele tem poder para nos sustentar, até mesmo quando não temos sustento visível, isto é, quando não temos o trabalho. Nunca um justo mendigou o pão, e o Senhor Deus se encarrega do seu sustento. O Senhor tem o poder de perdoar as nossas dívidas, de perdoar as nossas ofensas, de perdoar os nossos pecados. Ao enviar Jesus Cristo ao mundo, em semelhança de homem, e Jesus tendo suportado a nossa vida e carregado a nossa morte, nos deu livre acesso ao Pai por meio do seu sacrifício expiatório, por meio do seu perdão. Deus é poderoso para perdoar as nossas dívidas. Deus é poderoso para perdoar as nossas ofensas. Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. E Deus é infinitamente mais poderoso do que o mal, do que o pecado, do que o mundo e do que o próprio diabo com suas hostes. E por isso, Ele tem poder para nos proteger do maligno e das tentações. Como um pai que cuida do seu filho pequeno, Deus tem todo o poder para cuidar de nós. Nós podemos pedir pelo pão nosso, pelo perdão e pela proteção, porque Deus tem todo o poder. Mas há um terceiro aspecto aqui no versículo de número 13. Pois do Senhor é a glória para sempre. Porque Deus deve ser glorificado. Deus deve ser aquele que tem que receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como o reino é dele, como o poder é dele, a glória do Senhor não pode ser usurpada por ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A oração do Pai Nosso é uma oração toda voltada a Deus, uma oração de dependência a Deus, uma oração de exaltação de quem Deus é, uma oração de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Por que devemos orar ao Senhor? Porque o reino é dele, porque o poder é dele e porque a glória, pelos séculos dos séculos, será do mesmo jeito que sempre foi, exclusivamente dele. Nas suas preces, não se esqueça que o maior interessado em estabelecer o reino
é o próprio Deus, pois o reino é dele. Que Deus tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele prometeu e que a glória deve ser dada a ele. Não deve ser maculada, não deve ser usurpada, não deve ser diminuída, não deve ser partilhada por ninguém. A glória pertence ao nosso Deus. Que as suas preces venham ser assim a partir de hoje e daqui por diante. E que nessas devocionais você tenha aprendido muito mais sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre como devemos orar. Nós chegamos nos 2 últimos versículos da oração dominical, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14, versículo de número 15, e está escrito assim na Santa Palavra do Senhor: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Há uma condicional para que a oração do Pai Nosso funcione. E isso aqui é importante para a nossa reflexão, principalmente nesse momento em que nós estamos encerrando essa instrução sobre como devemos orar. Não basta repetir a oração, não basta ter essa oração como uma reza poderosa que abre os caminhos. Essa oração tem que ser fruto de um coração transformado, tem que ser fruto de uma alma que foi modificada pelo Evangelho da Graça. A oração só tem efeito para aquele que de fato confia no Senhor e que foi transformado por Ele. Olha o que o texto nos diz: se nós não perdoarmos aos homens as ofensas que eles nos fazem ou nos fizeram, nosso Pai não nos perdoará as nossas ofensas. O que isso significa? Que é necessário ter uma vida transformada, a fim de que nossas ofensas sejam perdoadas, a fim de que nossa vida seja uma vida aceitável e agradável diante de Deus. Nós não estamos falando aqui de perfeição, também não estamos falando de barganha. O que nós estamos falando é de uma vida coerente, de uma vida que foi transformada pelo perdão e por isso perdoa. E por perdoar tem a garantia, a absoluta certeza de que será perdoado. Eu me lembro de uma parábola do Senhor Jesus, em que ele contou a história de 2 homens. Um que tinha uma dívida impagável e o outro que tinha uma dívida com esse primeiro homem, que tinha uma dívida impagável com o rei, uma dívida menor, uma dívida que sim poderia ser paga. O primeiro homem, aquele que devia muito mais, implorou diante do seu credor, que era o rei, que lhe perdoasse. E o rei agiu com misericórdia e acabou perdoando o homem desta dívida impagável. Esse homem saiu às ruas, leve, tendo a sua dívida paga, e de repente encontrou um devedor. Um outro homem que devia a ele uma dívida, por sua vez, pagável. Só que ao invés de estender o perdão imerecido que ele havia recebido, conta-nos a parábola que esse homem condenou o seu devedor. Entregou o devedor às autoridades a fim de que ele fosse preso. Só que a parábola termina com a história caindo nos ouvidos do rei. O rei então chamou esse homem mau e o condenou a uma eternidade de sofrimentos. A oração do Pai Nosso só tem efeito para aquele que sabe que foi perdoado por Deus, que vive a perdoar as outras pessoas e por isso pode se achegar diante do Pai e pedir: Pai, perdoe as minhas ofensas, perdoe as minhas dívidas, perdoe os meus pecados. A oração não é mágica. O que é mágico é a graça que é poderosa para transformar homens pecadores como eu e você. E a partir dessa transformação, homens pecadores como eu e você podem perdoar
a tantos que cometeram e cometem pecados contra nós. O reino de Deus virá a partir do momento em que eu e você entendermos que nós somos agentes desse reino e podemos propagá-lo por meio da prece, por meio da vida condizente com o Evangelho e por meio da própria pregação da Santa Palavra de Deus. Deus abençoe. Nós encerramos aqui as nossas devocionais sobre oração. Fique atento no nosso canal para as próximas devocionais e os próximos temas que serão abordados. E eu espero muito ter a sua companhia nesses temas que serão abordados daqui para frente. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima devocional, se essa for a vontade de Deus. Tchau, fique com Deus.